Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo de número 7. Permita-me começar a mensagem contando 3 histórias diferentes. Todas 3 muito preocupantes. Eu estava num culto com uma determinada cidade, com um pastor. O louvor estava acontecendo, as pessoas estavam louvando a Deus, e o pastor estava conversando com o diácono, resolvendo um problema. O diácono sentado do lado dele, eu sentado do outro lado, ele no meio, e ele virado assim para o lado esquerdo, conversando com o diácono e resolvendo problemas da igreja administrativa, enquanto a igreja adorava a Deus. Aquilo me perturbou, porque eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de resolver problemas quando eu estou no púlpito. Eu gosto de adorar a Deus. Não converso, eu quero adorar a Deus. Mas o pastor estava resolvendo os problemas, eu fiquei calado, eu era visitante. Ele parou de conversar, ficou olhando assim para a porta de entrada do templo, me pegou na perna e disse: Ricardo, eu estou vendo 2 anjos, um do lado direito e outro do lado esquerdo da porta do templo. Eu fiquei parado quando ele me disse isso. Eu não podia dizer que estava vendo também, que eu não estava. E eu fiquei com medo de dizer, eu estou vendo, e ele, se não tivesse vendo nada, ia dizer mentiroso, porque não tem anjo nenhum lá. Se ele tivesse mesmo vendo o anjo e eu não estava vendo, ele ia dizer que incrédulo, não consegue ver. Então eu fiquei calado. Aí ele, como viu que eu não reagi, não disse nem sim, nem não, nem talvez, ele virou-se para o diácono e continuou resolvendo os problemas administrativos da igreja. Achei esquisito. Por que eu achei esquisito? Porque homens da Bíblia, quando viram anjos, eles tiveram medo de morrer, porque tinham visto a glória de Deus manifesta naquilo que no Antigo Testamento é chamado de teofania, manifestações concretas de Deus. O pai de Sansão chamava-se Manoá. Ele estava ofertando a Deus e ele viu um anjo. E ele correu para casa e disse: mulher, eu vou morrer. E a mulher dele disse: por que, Manoá? Ele disse: porque eu vi um anjo do Senhor. Meu filho estudava numa escola evangélica e eles eram muito rigorosos com o horário e não gostavam de ficar com a criança lá esperando os pais irem buscar os filhos depois do horário que terminava a escola. Então, como o trânsito de São Paulo é muito ruim, eu nunca sabia que horas eu ia chegar lá para buscar meu filho. Então, às vezes eu chegava atrasado e às vezes eu chegava antecipado, como é o trânsito de São Paulo. A gente pensa que vai se atrasar e chega. A gente pensa que vai chegar e se atrasa. Cheguei, ainda ia demorar uns 15 minutos para o meu filho sair, e eu fiquei dentro do carro esperando bater o sino, a campainha, liberando o meu filho de sair do colégio. E no que eu estou sentado no carro, eu ouço uns 2 ou 3, eu acho que eram 3 crentes conversando assim do lado do meu carro. Como é que eu sei que eles eram crentes? Porque crente você sabe logo só pela linguajar dele, né? Oh, meu irmão, glória a Deus, e o outro, aleluia. Eu digo, opa, são crentes. Aí eu fiquei caladinho para ver o que ia ser a conversa. Aí um disse pro outro: você soube do culto ontem? Já soube que foi uma maravilha de Deus. Eu disse: pois é, eu levei o José, nome fictício, né? Eu tô aqui brincando com nomes. Eu levei o José, mas eu tinha certeza que o José lá no culto, algo extraordinário ia acontecer. Ele disse: o que foi que aconteceu a hora? Você sabe como é o José. Quando ele chegou no culto, que o pastor disse: eu vou orar por vocês, quando o pastor colocou a mão na cabeça do José, ele caiu no chão. Aí eu ouvi, prestei mais atenção ainda. Pois é, o José caiu no chão. Caiu, rapaz. Foi arrebatado de sentidos, caiu no chão. E aí? A hora ele ficou lá uma meia hora. É mesmo? Ficou lá meia hora, caído, desacordado. Quando se levantou, levei ele para casa. E aí? O outro disse: e aí? Aí eu já telefonei para ele hoje de manhã e ele disse que gostou muito e está pensando em voltar. Aí eu estranhei, porque há sim base bíblica para uma pessoa que diante da glória de Deus seja jogada no chão. Vários homens diante da glória de Deus foram jogados no chão. Daniel, um deles. João no Apocalipse, outro.
Paulo no caminho de Damasco, outro. Diante da glória de Deus foram arremessados no chão. Agora, o que é estranho nessa experiência? Que o José foi jogado no chão diante da glória de Deus, e no dia seguinte ele está pensando em voltar. Eu pensei comigo mesmo, amigo, se você fosse arremessado no chão, porque a glória de Deus se manifestou na sua vida, você não ia ficar de braço cruzado, batendo o pezinho no chão e dizendo, eu acho que eu volto. Porque quando Paulo caiu do cavalo, jogado pela glória de Deus no chão, a primeira expressão, quando ele viu Cristo, ele disse, Senhor, o que queres que eu faça? E ele nunca mais foi a mesma pessoa. Eu estava no hospital, um irmão da nossa igreja estava doente com câncer, situação dramática, câncer terminal, e chegou um grupo de irmãos com uma irmã que orava e que tinha, segundo os irmãos, o dom do sapatinho de fogo. Eles se reuniram no quarto para orar, o irmão morrendo, uma situação dramática, e quando eles começaram a orar, a irmã começou a sapatear dentro do apartamento do hospital, fazendo um barulho tremendo. Aí eu disse, opa, peraí, instantinho, peraí. Aí os irmãos me repreenderam e disseram, que é isso? Que é isso? A irmã só ora assim. Eu falei, ela não sabe orar de outro jeito? Porque aqui é um hospital, nós estamos numa situação dramática, é um clima, não pode fazer barulho, não pode ser assim. Não. Ou é assim ou ela não ora. E a irmã calada lá no lugar dela. Aí eu disse, alguma coisa está errada. Porque o apóstolo Paulo, quando está normatizando, Paulo, não sou eu, que está disciplinando o uso dos dons espirituais em 1 de Coríntios capítulo 14, ele deixa claro que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Quer dizer que não existe essa possibilidade no reino de Deus. Eu estou no enterro, num velório, o pastor só ora assim, sapateando. Isso não existe. O pastor tem que ter controle sobre o dom. Não é o dom que controla o pastor, é o pastor que controla o dom. Não é o dom que controla a irmã é que controla o dom. Ela tem que saber se comportar no ambiente. E se não sabe se comportar no ambiente, está fora de ordem. E a Bíblia diz que tudo tem que ser feito com decência e ordem. Não sou eu que digo, é a Bíblia. Então há muita meninice sendo praticada no reino de Deus e que pretensamente é espiritual. Então parece que quanto mais bizarro, mais esquisito, mais espiritual é. Então há algumas coisas que eu quero deixar claro com vocês hoje nessa pregação. Porque nós temos que ser responsáveis com as nossas palavras, com os nossos atos, principalmente quando as nossas palavras e os nossos atos tratam do sagrado. Eu posso brincar com um amigo, eu posso ser irresponsável e leviano com um companheiro meu, mas quando eu vou tratar das coisas sagradas, eu tenho que ser responsável. Portanto, há duas verdades que eu gostaria que permanecessem conosco hoje à noite, antes de eu entrar no texto que li. Duas verdades que precisam ser o nosso chão. Essas duas verdades têm que fazer parte do nosso chão. Primeiro, Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Primeira verdade que eu quero que fique com você. O terceiro mandamento da lei de Deus, de acordo com Êxodo capítulo de número 20, diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente. Eu posso dizer uma palavra irresponsável com você e dizer para você, rapaz, eu falei isso, mas foi sem querer. Me perdoe. Eu posso, com um filho ou com uma filha, com a minha mulher ou com o marido, você pode dizer uma frase e dizer assim, depois de que falou aquela frase: eu falei, mas não foi bem isso que eu quis dizer, eu errei.
Pois Deus chama o povo e diz assim: quando você usar o nome de Deus, seja extremamente cuidadoso para não tomar o nome de Deus em vão. Você dizer Deus disse quando Deus não falou. Eu vejo as pessoas levianamente, dizendo assim: Deus mandou eu te falar. Deus não mandou falar coisa nenhuma. Você que está com vontade de falar e usa o nome de Deus. Porque usar o nome de Deus dá mais autoridade para você. Deus não terá por inocente. Segunda verdade que nós precisamos guardar: Deus leva o culto a sério. Deus não considera brincadeira, não considera o que se pratica em ambientes religiosos. O que acontece no ambiente religioso, quando nós estamos cultuando a Deus, as palavras que nós dissermos para Deus, Deus considera cada palavra. Portanto, se você vai orar, eu fiz uma oração, mas eu estava com a cabeça em outra coisa, acabei falando o que não devia. Acho que Deus nem levou em conta, né, pastor? Levou em conta sim. A gente estava cantando e o guitarrista estava tocando a guitarra, e ele começou a pensar na namorada, e aí ele começou a pensar em outras coisas, e ele nem prestou atenção no que estava fazendo. Eu acho que Deus nem levou em conta, né? Levou sim. Deus levou em conta sim. Eclesiastes capítulo 5, versículos 1, 2 e 3. Eclesiastes 5, 1, 2 e 3. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Não se precipite com seus lábios, nem seja apressado de coração para fazer promessas diante de Deus que você não vai cumprir. Deus está no céu e você na terra. Por isso fale pouco, porque das muitas ocupações brotam sonhos, e do muito falar nasce a palavra vã do tolo. Então você pode brincar comigo, você pode fazer uma promessa para mim e não cumprir. E aí depois você dizer: pastor, você sabe, né? A gente fala as coisas e eu acabei dizendo que não devia, e eu acho que você nem levou em conta, né, Ricardo? Aí eu digo: não levei em conta. Mas se você fizer uma promessa, a Bíblia diz assim: cuida de cumprir, porque Deus leva em conta e leva a sério o que você fala. Então às vezes eu vejo em ambientes evangélicos frases do tipo: Deus está operando maravilhosamente, a glória de Deus se manifestou entre nós, é fogo de Deus caindo, há uma unção apostólica no nosso meio, é que a presença de Deus está visível. Aí eu fico ouvindo essas frases e eu digo assim: será que as pessoas sabem o que é que eles estão realmente falando? Porque nós não podemos ser irresponsáveis com as nossas palavras e com as nossas afirmações. Vejamos alguns elementos que precisam estar presentes em todo culto que nós prestamos a Deus. Todo culto tem que ter esses elementos. Quais são eles? Primeiro, temor de Deus. Temor de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, o que a Bíblia está querendo nos ensinar também nesse versículo é que você não pode tratar Deus como um igual. Deus não é um chapinha nosso. Deus não é um menino de recado. Deus não é serviçal meu. Eu vejo alguns pastores falarem com uma arrogância para Deus, que eu fico pensando: será que ele sabe o que ele está fazendo? Eu já estive em culto em que eu ouvi pastor ensinar os crentes a colocarem Deus num canto de parede. Vou ensinar vocês hoje a colocar Deus no canto da parede. Eu pensei comigo na hora: que prepotência satânica de um ser humano achar
que pode tratar Deus dessa maneira, colocar Deus no canto da parede. Vou ensinar você a reivindicar os seus direitos, como se Deus fosse um fracote e você, cheio de autoridade, fosse a ele e dissesse assim: eu vim buscar o que é meu e ai de você que não me dê. Isso é uma arrogância. Temor de Deus. Sabe o que isso significa, temor de Deus? Lembrar que ele está nos céus em santidade e nós estamos na terra com pecados, e que nós, o que nos compete e o que nos cabe é corar de vergonha na presença dele. E se formos algum dia bater na porta dele, é pedindo misericórdia, é dizendo: Senhor, não me trates segundo o que eu mereço, me trata segundo a tua graça e a tua misericórdia. Temor de Deus. Sejam as tuas palavras poucas, que você está falando é com Deus. Deuteronômio capítulo 10, versículos 12 e 13. Agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede? Senão que tema o Senhor, seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame, que sirva ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos que o Senhor, que hoje ele lhe dá para o seu próprio bem. Qual é a atitude que nós temos que ter? Salmos 86, versículo 11. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tenha temor ao teu nome. Então, às vezes eu vejo afirmações irresponsáveis com Deus e com a glória desse Deus. O que é que precisa num culto? Todo culto precisa ter integridade e honestidade, que na verdade são duas palavras sinônimas. Integridade e honestidade. Todo culto tem que partir do pressuposto que eu estou me colocando integralmente na presença de Deus, com absoluta honestidade, porque Deus é luz. Não vale no púlpito meias palavras, conversa torta, milagre que não aconteceu e que é bombado para parecer que é um milagre mais fantástico do que na verdade foi. Eu já estive em quantos cultos eu já tive de cura divina, que pega-se testemunho de pessoas que estão com dor nas costas, e aquela mãe que trouxe uma criança com paralisia cerebral sai empurrando a cadeira de rodas e ninguém nem chega perto dela. Testemunhos que são bombados para parecerem maiores do que na verdade são. Então, uma dor de cabeça vira cura de câncer. Você brincar com as coisas de Deus, isso é falta de honestidade. Um evangelista, num culto que eu estava presente, que ele estava curando as doenças, chegou para um irmão e disse: você está com câncer? Eu disse: não, está, porque Deus está me revelando, mas agora mesmo você também já está curado. Pegou e despegou o câncer na minha mão. Isso é brincar com as coisas de Deus. Isso é brincar com as coisas de Deus. É falta de alguém naquele recinto dizer: saia daí, que você é falso profeta. Você está brincando com as coisas de Deus. E não se brinca com as coisas de Deus, não nesse púlpito. Josué 24, 14 a 16. Temam o Senhor, sirvam a Ele com integridade e fidelidade, joguem fora os deuses que seus antepassados adoraram além do Eufrates. Escolham hoje a quem vocês querem servir, se aos deuses dos antepassados ou aos deuses dos amorreus, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, com integridade e com honestidade na presença de Deus. Deus não curou? Não curou. Não tem demérito nenhum. E nem eu sou menos abençoado porque Deus não curou. Agora, fazer propaganda falsa com o nome do Senhor é o cúmulo da desonestidade. Terceiro, o que nós precisamos para o nosso culto ser verdadeiro? Verdade.
Verdade no seguinte sentido: Jesus disse para a mulher samaritana no capítulo 4 de João, os versículos 23 e 24, ele disse o seguinte: Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu acredito que quando Jesus disse em espírito e em verdade, não é que só que eu seja verdadeiro. Em espírito e em verdade, porque o nosso culto não pode ser a partir das nossas intuições, e sim a partir da revelação. Em verdade, porque está alinhado com a palavra de Deus, que é a verdade. Esse culto precisa estar alinhado à palavra, porque a palavra que é a verdade. Eu não tenho direito de inventar moda no culto. Não tenho esse direito de inventar moda, inventar coisas do arco da velha, torcendo a Bíblia para que o culto fique mais interessante para o povo. Eu não posso fazer isso. Vocês se lembram que quando o povo de Israel foi organizar o culto do Antigo Testamento, as ordens foram explícitas das dimensões, do número de estacas, do tabernáculo, de como é que ia ser feito a cobertura, de como é que iam ser feitos os utensílios, tudo dito, tudo escrito, tudo detalhado por Deus. Para quê? Para que eles não inventassem e fossem com invencionices. Então nós estamos vivendo tempos hoje que cada dia aparece uma invencionice nova no culto, que aqueles que estão me ouvindo e que são mais antigos, que creram, se você creu no Evangelho há 20 anos, 25 anos, você sabe o que eu estou lhe dizendo, que todo dia aparece uma invencionice nova nos cultos, coisas que eu nunca nem imaginei. Quer ver uma invencionice que está abertamente contrária à palavra de Deus? Falar em línguas estranhas no rádio. Pastores, para dar um show de espiritualidade e mostrarem que são espirituais, começam a falar em línguas estranhas na rádio, na televisão. Isso é invencionice. Isso é querer aparecer com os dons espirituais. Porque a Bíblia Sagrada diz explícita, claramente, na doutrina de Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios sobre os dons e as línguas, ele disse que num culto, se não houver intérprete, fique calado falando consigo e com Deus. Porque num culto público, não se deve falar em línguas estranhas para não escandalizar o incrédulo que entra. E você leva para a rádio. Isso é uma aberta violação da palavra de Deus, explícita. É manipular o sagrado em nome da propaganda. Vamos ao texto. No capítulo 33 do livro de Êxodo, Moisés montou uma tenda do lado de fora do acampamento, e era a tenda do encontro, era lá que ele se encontrava com Deus. Quando Moisés ia à tenda, o povo ficava em pé e ficava esperando para ver o que acontecia. Assim que Moisés entrava, vinha uma coluna de nuvem resplandecente e ficava na porta da tenda de Moisés, a presença da glória de Deus. Quando o povo via aquela coluna resplandecente, com a coluna de fogo, de nuvem, de glória na porta da tenda, eles começavam em pé a adorar a Deus na porta de cada tenda, e Deus falava com Moisés face a face, como um amigo fala com um amigo. Quando você passa para o versículo 12, você vê o conteúdo de uma dessas conversas que Moisés estava tendo com Deus. Moisés diz, diante da glória, o texto vai nos dizer o que Moisés estava conversando com Deus. Senhor, nós temos que marchar. Eles estavam caminhando, eles estavam peregrinando pelo deserto.
mas eu não sei quem é que vai conosco nessa viagem. E o Senhor não está me revelando quem vai nessa viagem. O Senhor não está me dizendo quem vai nessa viagem. O Senhor vai dar um anjo? Diz quem é o anjo que vai nos acompanhar. Versículo 14, Deus responde para Moisés e diz assim: não, Moisés, não vai nenhum anjo não, eu mesmo vou. Eu é que vou acompanhar vocês. Moisés disse assim: porque se o Senhor não for conosco, nem faça a gente sair daqui. Diz que é a tua presença, Senhor. Aí Deus diz assim: eu estou agradado de você, Moisés, porque eu conheço você pelo nome. E no versículo 18, Moisés pede uma coisa interessante: Senhor, mostra-me a tua glória. Volta. Mas? Qual foi a igreja que você já compareceu? Que quando o pastor começou a pregar, uma nuvem, uma coluna, ficou na porta da igreja. E Deus falando com o pastor cara a cara, como um amigo fala com um amigo. Pois estava acontecendo em Israel. Que lição nós aprendemos desse primeiro detalhe do texto? É que as manifestações espetaculares não preenchem, não satisfazem. E que ninguém deve buscar a manifestação espetacular da presença de Deus, porque ela não é isso. Ora, vejam, quando Moisés pediu a Deus no versículo 18, eu te peço que tu me mostres a tua glória. Mas a glória de Deus não acabou de ser revelada a ele através de uma coluna? Não tinha uma nuvem de luz que seguia Moisés? O que Moisés quer? Por que ele pede: eu quero a tua glória? Porque a manifestação pura e simples do sobrenatural não preenche. E eu vou fazer uma declaração para vocês hoje, que vai de encontro a tudo que está sendo praticado na igreja evangélica nesse país. O que eu quero lhes dizer é o seguinte: a manifestação espetacular de milagres não é suficiente para produzir fé. Ver a nuvem da glória de Deus, mesmo com a nuvem da glória de Deus na porta da tenda, ainda assim Moisés quer e precisa ver a glória de Deus. Por quê? Porque ele entende, e os homens da Bíblia entendiam, que a glória de Deus não é manifestação espetacular de milagre. Manifestação da glória de Deus é ser íntimo de Deus, é se sentir acolhido no seio de Deus, é participar da intimidade de Deus. Isso é que é a glória de Deus. Então eu vou repetir para vocês: manifestação espetacular de milagre. 200 pessoas caíram endemoniadas. Vejam a glória de Deus. Nada produz fé no coração das pessoas. 238 paralíticos andaram no nosso culto. Isso não produz fé no coração das pessoas. O que é que produz fé no coração das pessoas? Quando eles são chamados pelo Espírito a participarem da intimidade de Deus e falarem com Deus agora numa perspectiva de intimidade. Isso é que é fé. Eu sei que vocês estão me olhando com essa cara aí, que vocês não estão acreditando no que eu estou dizendo. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 106. Deixa a Bíblia falar, não quero que sejam minhas palavras. Salmo 106. Salmo 106. Vamos começar do versículo 8. Salmo 106, versículo 8. É que a Bíblia diz: mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou,
Isso aqui é manifestação espetacular. Mar Vermelho secou. Fê-los passar por abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores. Nenhum deles escapou. Tudo aqui é manifestação poderosa do poder de Deus. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Aí você diz assim, tá vendo, pastor? Ver essas coisas gera fé no coração das pessoas, mas continue lendo. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Agora leia essa última parte do versículo. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Receberam, viram sinais maravilhosos, manifestações espetaculares do poder de Deus, mas isso aí não pega, seca rápido. Cedo eles se esqueceram. Deu-lhes grandes milagres, mas fez-lhes definhar a alma. Que terrível sina. Aliás, Jesus nunca quis que os seus seguidores o seguissem por causa dos milagres que ele fazia. Vocês sabiam disso? Jesus não queria que as pessoas o seguissem por causa dos milagres. Jesus queria que as pessoas o seguissem por aquilo que ele ensinava, não pelos milagres. João, capítulo 2, versículos 23 e versículo 24. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram no seu nome. Tá vendo, pastor? Eles creram, viram o milagre e creram. Continue lendo. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. João 3, versículos 2 e versículo 3. Nicodemos se aproxima de Jesus e diz o que para Jesus? O que é que eu estou querendo ensinar para vocês? Que Jesus não queria que nenhum dos seus seguidores o seguissem por causa de milagres. Nicodemos vem a Jesus de noite e diz, João capítulo 3, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não for com ele. Qualquer pregador moderno diria o que para Nicodemos? Muito bem, Nicodemos. Você entendeu direito, viu os milagres e está crendo. Graças a Deus, venha ser batizado na nossa igreja agora. Jesus disse, não, Nicodemos, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ver milagre não resolve, você tem que nascer de novo. 1 de Coríntios capítulo 1, versículos 21 ao versículo 24. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos. Os gregos procuram sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e é loucura para o gentio. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aleluia. Vejam, por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente basear a nossa igreja em sinais e maravilhas, você vai precisar de milagre e maravilha cada vez maior, porque as pessoas vão dizer, isso aí o outro ali também fez. Vicia em cada coisa e não gera fé. Não gera fé. Então igrejas que são obcecadas por milagre são igrejas frágeis na palavra, crentes imaturos. Vocês, pastor, o senhor não crê em milagre? Creio. Mas os milagres em Atos dos Apóstolos confirmavam a pregação do Evangelho. Não é a pregação que confirma o milagre, é o milagre que confirma a pregação.
Qual é a base? É a palavra de Deus. Então, assim, tem gente que é muito mística e acha que se o culto não tiver visão, estou vendo anjo, estou vendo demônio, estou vendo isso, não aconteceu nenhum milagre hoje, Deus não está aqui, ninguém sapateou, não, foi fraco o culto. Senhor, nós queremos a tua glória. Veja os versículos 12 ao versículo 16 de Êxodo capítulo 33, que nós lemos. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não permitiste saber que enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. O que é que nós temos que buscar? Prioritariamente manifestações espetaculares, nuvens de fogo. Moisés disse: Senhor, a nuvem está ali na porta, está ali a nuvem ali na porta, mas o que eu preciso não é nuvem, eu preciso da certeza da tua companhia. Não precisa de nuvem, nós precisamos da certeza da tua companhia. Senhor, não deixa a gente sair daqui se tu não fores conosco. O que nós precisamos nas nossas igrejas prioritariamente? Homens e mulheres que saibam que andam na companhia de Deus, que são amigos de Deus e que Deus é amigo deles, que são filhos, não são bastardos. O que nós precisamos são de pessoas que não vivem ansiosas como os ímpios, sem saber o que fazer da vida, porque acham que Deus está distante. Nós precisamos de gente que sabe descansar na companhia de Deus. Deus é o meu ajudador, está aqui do meu lado, com essa certeza de que Deus me quer bem. Porque quando alguém percebe a companhia de Deus, ele perde todo o medo. Quando a gente percebe a companhia de Deus, a gente perde o medo. Quando a gente percebe que a gente é amado e é querido de Deus, acaba-se toda a insegurança, some toda a angústia, desaparece toda a culpa. O cristão deve buscar prioritariamente a presença de Deus. Agora veja o versículo 19. O que é que nós temos que buscar? Moisés disse: Senhor, eu quero a tua glória. E Deus respondeu para Moisés no versículo 19: diante de você farei passar o quê? A minha bondade. A minha bondade. O que é que nós precisamos, irmãos? De que Deus nos encha da bondade dele. Como é que eu sei que Deus operou aí? Porque ele encheu a vida de homens e de mulheres de bondade. Bondade. Tem um lugar aqui em São Paulo, eu não vou entrar em detalhes que eu não quero expor, que os irmãos lá são muito dedicados à oração, e a irmã que cuida do lugar, do recinto de oração, essa irmã que cuida do recinto de oração disse: pastor, é interessante, vem pessoas orar aqui num lugar aqui de oração, vem muita gente orar, muitas igrejas vêm orar, e o senhor não acredita quantas pessoas depois do culto, que teve sapato de fogo, canela de fogo, que teve um monte de manifestação, de gritos e de gritaria, e o povo gritando e tal. Quando, meia hora depois que o culto termina, não foi nenhuma nem duas vezes, começou o maior bate-boca, gente brigando uns com os outros, maior carnalidade do mundo. Aí ela dizendo para mim, aí eu fico pensando, de que foi que valeu? De que foi que valeu tanta manifestação se as pessoas saem de lá implacáveis, sem misericórdia, duros, odiosos, invejosos? Quando é que a glória de Deus se manifesta no ambiente? A glória de Deus se manifesta no ambiente e gera pessoas cheias de bondade. Preciso de, necessariamente, eu vou já entrar no assunto aqui, mas a gente às vezes fica pensando que não precisa ser do jeito que a gente pensa que tem que ser. Contanto que, quando a gente sair da presença de Deus, a
a gente saia com misericórdia, bondade. Pessoa tão boa.